Preocupante. A janela de transferências do São Paulo é um pouco preocupante, eu diria. Ah, mas chegou o nosso querido Oscar, nosso querido Wendel. Sim, pessoal, chegou esses jogadores, bons jogadores. O São Paulo tem até um bom time, vamos falar sobre isso, mas o elenco é bem abaixo. Por que eu tô te falando isso? O São Paulo perdeu alguns jogadores, né? Lisieiro provavelmente vai sair, Michel Araújo, Nestor, o Wellington Rato, peças que ao decorrer da temporada eram jogadores muito importantes para o elenco. Eram caras que entravam e participavam dessa rotação, o nível não caía tanto. Agora, trouxe alguns bons jogadores, mas perdeu o Rafinha, perdeu o Wellington, tá trazendo os dois laterais. Vou falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que o preocupante, vocês vão entender o fio da meada, onde eu quero chegar. Vamos lá, o São Paulo tem um ótimo time titular. Eu gosto do time titular do São Paulo. Rafael no gol, Arboleda na zaga, junto com o nosso querido Alan Franco. Agora o Wendel lá na lateral esquerda. Acho que precisa de um lateral direito. Rafinha saiu, eu não acho que o Igor Vinícius é o melhor nome. Eu traria outro nome para ser titular. No meio de campo tem o Pablo Maia, tem o Marco Antônio, tem outros bons jogadores, mas é um bom meio de campo, eu gosto. E o Oscar. Acho que esses três fecham muito bem o meio de campo. Só que o Lucas, muitas vezes, jogava por dentro no São Paulo. E é um bom jogador, é um cara de outro nível, o Oscar também. E aí, no ataque, Caleri, tem boas peças, Caleri, Luciano, André Silva, que eu acho que por aí tá pronto. Mas as duas pontas eu acho que faltam, porque Ferreirinha e o William Gomes, eu não acho que são jogadores para ser titular de São Paulo hoje. Eu acho que esses jogadores seriam bons jogadores para rotação. Se você depender deles para jogar, o seu time cai um pouquinho de nível, principalmente na ponta esquerda, que é um local muito bom, né, muito forte para as equipes, um local que desequilibra no jogo, que consegue resultados positivos, que consegue trazer o 1 contra 1 muito forte, o mano a mano muito forte, local que decide partida, vamos falar a verdade. E na direita tem o Lucas, só que o Lucas, para mim, ele vai mais trocar com o Oscar do que só ficar na ponta direita. E se você tirar o Lucas, você tinha o Wellington Rato. E o Eric estava prestes a ser negociado. A galera nem queria que ele ia ficar, não sabia se ia ficar, o São Paulo segurou. Veio com uma esperança, teve pouca oportunidade. E o Wellington Rato saiu. E o São Paulo não mostra algum sinal assim de que vai investir nesses setores. O Casares não vem falando muito nisso. E o preocupante para mim é justamente isso. Esse ataque, meio campo ataque do São Paulo, para mim ele precisa melhorar, para mim ele precisa evoluir. Eu acho que o São Paulo tem bons zagueiros reservas, Sabino e Ferrarese. Eu acho que agora com a chegada do Wendel e do jogador que veio do River Plate, como é que é o nome? Enzo, né? Enzo Dias, vai vir, vai ajudar, vai agregar, então vai matar essa lateral esquerda. Na lateral direita precisa de um lateral titular. Eu acho que precisa de um lateral titular. O Rafinha saiu, o Rafinha era um cara que era líder do elenco, era um cara que era muito bom jogador. Inclusive, falaram até em Natanael, né? Eu acho que eu gosto muito do lateral direito do Racing, que acho que é Mantirena, enfim. Acho que é um jogador que poderia agregar demais ao São Paulo e seria muito bom para esse clube. E perdeu muito jogador, né? O Wellington Rato, Nestor Araújo, Galopo, Wellington, Jamal Lewis, Nicão, Matheus Belém aí menos, Rafinha e Raí Ramos, dois laterais direitos, e o Luan e o Pedro Vilhena também no meio de campo. Então, ainda assim tem um bom grupo, ainda assim, bom grupo que eu falo, tem bons jogadores. Acho que tem um ótimo time titular, mas precisa melhorar o elenco em algumas posições. A lateral direita precisa chegar um nome forte, as duas pontas, para mim, precisa chegar um nome forte, porque você tem o Lucas e o Oscar, você tem mais opções. Se tiver um bom ponta direita, um bom ponta esquerda, beleza, fecha, você tem um ótimo time titular. Mas esse time, se o Oscar, será que o Oscar vai jogar todos os jogos? Tem adaptação, não quer dizer que ele vai vir e vai jogar. O Lucas já sabe que está adaptado, é um cara que vai ser titular de São Paulo. O Oscar fica naquela, vai, não vai? São jogadores que vieram de graça, não gastaram tanto dinheiro assim, empréstimo, e o Oscar tava sem clube, né? Vai vir ganhando bem, mas 33 anos, repito, precisa adaptar. E precisa de nomes pro elenco, nomes decisivos, nomes que mudam o time de patamar. Senão vai acontecer igual nos últimos anos, principalmente igual do ano passado. Vai apostar nas Copas, vai ter que apostar nas Copas pela falta de qualidade no elenco, pela falta de volume mesmo do elenco. Eu acho que o São Paulo precisa de jogadores melhores, precisa agregar mais esse grupo para que o grupo tenha mais
respiro para Lucas, para Oscar, porque se esses dois jogadores não estiverem em campo, cai demais. O Caleri, que estava machucado, o André Silva, a galera sentiu muita falta. Então eu acho que o São Paulo ele precisa melhorar esse elenco se quiser brigar em todas as competições, se quiser chegar muito forte. Por isso que para mim é preocupante. Porque o nosso querido Casares, ele tá pintando, ele pode pintar o Oscar e o Wendel com, nossa, grandes contratações, mudamos o patamar do time. E não, são peças, o Wendel uma peça de reposição porque não tinha lateral, realmente é um ótimo lateral. O Oscar uma ótima peça para o meio de campo, mas isso não quer dizer que o time vai ser um time muito forte. Vai ter um bom, uns 11 sim, é um bom time, é um time forte. Vai jogar de igual para todo mundo, mas um elenco não vai ser um elenco forte, melhor dizendo. Não vai ser um elenco que chega para disputar competições. Pode ir muito bem no Paulista, pode ir bem numa Copa do Brasil, numa Libertadores, mas vai ter que escolher. Não vai ter como pegar esse elenco, que não é tão grande, que é um pouco mais enxuto, que não tem tantos jogadores disponíveis do mesmo nível para disputar as mesmas partidas, e isso é um problema, porque se machuca um jogador, e aí? Se o Lucas precisa respirar, descansar, o Oscar precisa respirar, o Caleri, e aí? Ou tem até lesões pequenas, lesões com desgaste. Então eu acho que o São Paulo tem que focar nisso. O Casares, os torcedores São Paulo tem que ficar no pé mesmo, porque até aqui, para mim, com o discurso que eu escutei, né, não acompanhei tanto, mas o que eu vi é que é um pouco preocupante, porque trouxe bons jogadores, mas esses jogadores não resolvem o problema maior, que é, para mim, ter um elenco melhor, ter mais jogadores do mesmo nível, titular e reserva, para mudar aí sim o patamar do São Paulo, não só nas competições, mas no ano, né? Para o meu dia ter mais tempo de trabalhar com jogadores de mais qualidade e não só jogadores específicos, porque aí com o Lucas e o Oscar, você vai ter que querer poupar eles pro mata-mata, não vai querer jogar no Brasileiro. E também para ficar com aquele alerta, né? Vocês viram o que aconteceu com o Galo em 2024, ficou só focado nas Copas e depois no Brasileiro ficou desesperado. Acho que não vai acontecer isso pro São Paulo, mas sempre bom ficar ligado, então tem que cobrar. Por isso, pra mim, é preocupante. Tá bom, galera? Se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto. É nóis.